Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar em movimento variado e para terminar essa parte do nosso livro, nós vamos estudar o movimento de queda livre. Vamos lá? Bom, na tarefa eu havia pedido para vocês os exercícios 3, 4 e 6 das páginas 122 e 123. Mas o exercício 6, a gente já tinha feito ele numa outra tarefa. Eu acho que eu gostei tanto desse exercício que eu pedi de novo, então eu não vou resolvê-lo de novo. Se você tiver dúvida, retome as aulas passadas que tem a resolução dele em uma delas. Nós vamos fazer o exercício 3, o exercício 4 e discutir um pouquinho mais de velocidade relativa e também a questão de encontro de objetos, né? Então, o exercício 3, ele vai falar para a gente que tem um carro A e um carro B aí, né? Deixa eu desenhar um carrinho B. O carro A está a 76 km por hora e o carro B está a 40 km por hora. E ele indica que os dois carros estão na mesma direção e no mesmo sentido, e a gente vai adotar o sentido positivo da trajetória, então, para a direita. Aí ele pergunta na letra A qual a velocidade relativa aí do carro B para um observador que está no carro A. Para quem está no carro A, o carro B tem uma velocidade que vai ser a diferença entre as duas velocidades. É como se estivesse em repouso aqui e o quão esse outro carro estará em movimento em relação ao carro A é a nossa velocidade relativa. Então, vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B, que a gente chama de velocidade relativa. Esse valor, como é 76 menos 40, vai dar aí 36 quilômetros por hora. Na letra B, nós temos aí o carrinho A e o carrinho B, e agora ele fala que os carrinhos estão com uma diferença aí, né, de 720 metros de distância. O carrinho B está a 720 metros à frente do carrinho A. Ele pergunta qual é o instante em segundos em que esses dois carros vão se encontrar, ou que A, né, qual é o instante, né, quanto tempo A demora para encontrar o carro B. Se a gente vai ter uma condição de encontro, posso mudar essa caneta, né? As duas equações do espaço, elas têm que ser iguais. Então, como a gente vai precisar da equação do espaço para cada um dos nossos objetos aí, uma coisa que é muito importante são as unidades de medida. Na figura, a gente já sabe que, e no enunciado, a gente já sabe as velocidades dos dois carros e está em quilômetro por hora. E a distância está em metros e o tempo que ele vai pedir aí está em segundos. Então, tornar-se-á necessário a gente passar esse quilômetro por hora aqui para metros por segundo, para a gente trabalhar no Sistema Internacional de Medidas e o instante sair em segundos. Então, aqui eu vou dividir por 3,6. Essa velocidade aqui vai dar 21,11, vai dar uma dízima. Vou deixar só 21,11. E aqui, se eu dividir por 3,6, vai dar 11,11, também vai dar uma dízima. Eu vou deixar assim. Estou derrubando as canetas. E aí agora eu vou montar a expressão do espaço tanto para o A quanto para o B. Então, para o A gente vai considerar, né, já que a diferença de espaço entre eles é 720 metros, que o A está no ponto 0 e que o B, então, está no ponto 720. Então, para o A, seu espaço inicial vai ser 0, mais a sua velocidade vezes o tempo. Então, a expressão para o A vai ser 21,11 t. Para o B, seu espaço inicial é 720 e a sua velocidade é 11,11, vai ficar essa expressão. E agora eu vou igualar as duas. Vai ficar assim, ó. 21,11, que é a A, vai ser igual a 720 mais 11,11 t, que é a B. Passando tudo que tem t para o outro lado, fazer aqui, ó. Vai ficar 21,11 t menos
11,11t, isso tem que ser igual a 720. Passei tudo que é t para um lado só. Aqui vai dar 10t igual a 720, t vai ser igual a 720 dividido por 10, corto aqui, vai dar então 72 segundos. Se você passou para metros por segundo e a distância está em metros, o seu tempo já vai sair em segundos. O exercício 4 é o exercício do foguete. Ele fala que ele partiu do repouso e após, então, 3 segundos, ele adquiriu a velocidade de 252 km por hora. E ele pede aí, né, a aceleração. Quando a gente vai calcular a aceleração, nós temos aí que a aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. Só que aqui eu tenho uma velocidade que está em km por hora e um tempo que está em segundos. Então, de novo, a gente vai ter que converter aí essa velocidade para metros por segundo. Então, a gente vai dividir por 3,6. Aqui a gente vai obter 70 metros por segundo. Vai dar exato. E agora, essa velocidade de metros por segundo que eu utilizo para colocar aqui. Como partiu do repouso, o ponto inicial, tanto da velocidade quanto do tempo, é zero. Então, vai ficar 70 dividido por 3. Isso aqui vai dar 23,3 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueça que a aceleração, a unidade de tempo, aí está sempre ao quadrado. Após a resolução da tarefa, nós vamos, então, terminar esse capítulo falando de queda livre e lançamento vertical. Nós estamos falando de movimentos variados e queda livre e lançamento vertical se encaixam nessa definição. Por quê? Porque nós temos dois movimentos que sofrem aí com uma ação que nós vamos ver a seguir. Então, o movimento de queda livre é um movimento de queda. Quando a gente observa algo caindo, né? A gente está observando, então, uma queda livre. Algo que foi lançado de uma determinada altura, algo que foi solto, né, de uma determinada altura, cai em queda livre. Algo que foi lançado para cima, passa por um lançamento vertical. O movimento de queda livre ele é um movimento que vai ser analisado sem a interferência da resistência do ar. A gente já viu em sala o experimento do Galileu. Quem quiser rever, eu vou deixar na descrição desse vídeo, né? O experimento que foi feito alguns anos atrás numa câmara de vácuo da NASA para provar o que o Galileu dizia, que dois corpos, independente de sua massa, caem juntos porque não temos aí o referencial da resistência do ar. Então, é como se um em relação ao outro estivesse em repouso, então eles vão cair juntos. E a gente vai observar que esse movimento de queda livre está relacionado com a atração que esses corpos sofrem para o centro da Terra por ação da gravidade. Quando a gente pensa na aceleração da gravidade, ela vai ser o componente que torna esse movimento variado. Lembra que todo movimento variado, ele tem uma aceleração. Então, no nosso movimento de queda livre e no nosso movimento de lançamento vertical, a nossa aceleração é a aceleração da gravidade. Eu vou colocar aqui no cantinho que a aceleração da gravidade geralmente é 9,8 metros por segundo ao quadrado, um valor mais preciso. Mas a gente utiliza aí, né, 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os nossos cálculos. Note que toda vez que a gente solta um objeto em queda livre, ele está aí, né, esse movimento está sendo realizado na mesma direção e no mesmo sentido que a gravidade. Então, vai ser um movimento acelerado. E quando a gente lança algo para cima, sabendo que a gravidade aponta sempre para o centro da Terra, esse movimento está indo contra, né? A direção é a mesma, mas o sentido é oposto ao sentido da gravidade. Então, aqui a gente tem o movimento retardado. Nós vamos fazer um exemplo de movimento de queda livre, porque para analisar movimento variado, nós já conhecemos as fórmulas e na queda livre as fórmulas são as mesmas. A gente só vai trocar a aceleração pelo valor de aceleração da gravidade.
Relembrando aí, no movimento uniformemente variado, que é o tipo de movimento variado onde a aceleração é constante, e no caso da queda livre de lançamento vertical, nós temos também movimento uniformemente variado, nós temos duas expressões que nós já estudamos anteriormente. A função aí do espaço, né? Função horária do espaço e a função horária da velocidade. Nós continuaremos utilizando essas duas expressões para estudar queda livre e lançamento vertical. O que nós vamos destacar aqui são os casos que frequentemente são analisados aí em queda livre e lançamento vertical, onde a gente considera na queda livre que o espaço inicial é o espaço zero e a velocidade também é zero, é inicial. Então, a nossa expressão para o espaço fica só a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2, lembrando que essa aceleração vai ser trocada por gravidade. Se a gente tiver com a gravidade na mesma direção, no mesmo sentido, né, que o nosso movimento, ela é positiva, e se o sentido for contrário ao movimento, como no lançamento vertical, esse valor de gravidade é negativo. Aqui na nossa expressão da velocidade, a velocidade inicial é zero, e a gente também vai trocar aí a aceleração pelo valor da gravidade. Vamos fazer um exemplo. Então, vou pegar aqui como um exemplo, né? Um exemplo aí de queda livre. Vamos supor que o nosso espaço final, né? Nosso objeto vai cair de um prédio aí de 80 metros. Eu quero saber com qual velocidade eu vou chegar ao solo. Então, se a gente pensar aí que para achar a velocidade, a gente precisa da gravidade vezes o tempo, uma vez que a velocidade inicial é zero, e lembrando lá da equação da velocidade do movimento uniformemente variado, eu preciso, né, do tempo para achar essa velocidade. Qual é o tempo de queda desse objeto? A gravidade a gente vai usar 10. Então, eu vou usar o valor que eu tenho de espaço final para achar esse tempo. Então, meu espaço final, nós já vimos aí anteriormente, que vai ser a gravidade, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, se eu substituir aqui por 80 e a nossa gravidade por 10, eu vou ficar só com o tempo aí como a nossa incógnita e a gente vai encontrar o valor de tempo para depois substituir aqui. Então, eu vou continuar aqui, ó. Aqui, se a gente ver, ó, 10 dividido por 2, já pode ficar 5. Vai ficar 5t ao quadrado, passa esse 5 dividindo 80. Então, t ao quadrado vai ficar 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 é 16. Então, t, que está ao quadrado, eu já vou passar a raiz, ó. Raiz de 16. Então, esse tempo aqui vai ser de 4 segundos. E agora, a gente consegue encontrar com qual velocidade ele chega lá ao solo, se ele despencou de uma altura de 80 metros. Então, a velocidade vai ser a gravidade vezes o tempo. A gente está usando gravidade valendo 10. O tempo nós encontramos que é de 4 segundos. Então, ele chega com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, nesse exemplo de queda livre, nosso objeto despenca por 80 metros. Nós usamos esse espaço aí para achar o tempo de queda. Com o tempo de queda, a gente acha com qual velocidade ele chega ao solo, lembrando que nós usamos as expressões de movimento uniformemente variado, porque na queda livre, a presença da aceleração torna o nosso movimento com essas características, é um movimento uniformemente variado. O lançamento vertical também, e a única diferença é que como a gente vai lançar, né, esse objeto aí para cima, a aceleração da gravidade, ela está no sentido contrário ao da nossa velocidade, então ela vai ter um valor negativo, a gente vai ter um movimento retardado. Pessoal, com os conceitos de lançamento vertical e queda livre, nós terminamos esse capítulo aí sobre movimentos. As teorias, né, do que nós discutimos hoje, os conceitos teóricos do que foi discutido hoje, estão nas páginas 119 até a página 121. Eu vou deixar indicados os exercícios de 7 a 10, da página 124, e nós vamos resolvê-los na próxima aula. É bastante interessante você dar uma olhada no final desse capítulo, na síntese. Ele vai fazer aí um resumo de todos os tipos de movimento, né, das principais fórmulas que nós estudamos neste capítulo, ok? Um beijo, bons estudos e até a próxima!